cabeça, pastor? Abençoe Deus. Oh, glória. Vamos ler a palavra do Senhor. Vou ver se eu consigo ler. Romanos 12, Romanos, capítulo 12. A partir do 14. Todos já encontraram? Romanos 12, a partir do 14, que diz assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Pai amado, Deus maravilhoso e santo, que nós venhamos meditar nessa palavra, Senhor, e que o Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Vocês ouviram bem, né? Na hora que eu estava lendo, deu vontade de eu rir. Dá uma pausa aí. Enquanto tiramos dízimos e oferta. Jesus é bom. O teu trabalho é ele. Vai. Que palavra abençoada, essa leitura oficial aí. Estava até para mudar de pregação. Mas, tudo bem. Vocês nunca ouviram esse hino? É a primeira vez que eu canto esse hino, nunca cantei. Isso aí é alguma coisa meia fora de padrão, me perdoei. Vamos lá. Jesus, minha luz, minha vida, minha
você e mais ninguém. Pode me levar para perto de você, mas eu sei que sem seu nome eu não sei mais viver, não tenho mais ninguém mais precioso que você, Jesus. Tentaram nos separar de você, mas naquela cruz, naquele dia, nós fomos unidos para sempre. Eu a você, você a mim, Deus é Deus. Tu és para mim o tesouro que eu tenho de maior valor, a comida, a bebida de melhor sabor. Tu és o verdadeiro amor da minha vida, a alma que mata minha sede, e meu desejo ser. Tu és a mão que me sustenta de tão fraco, e me levanta se eu cair. Nunca tive um amor tão grande assim. Nem que eu pudesse, eu queria te deixar. E se eu quisesse, jamais seria de ti me separar. Porque sou eu sem você, eu só quero a ti e mais ninguém. Pode me levar para pertinho de você, pois sem ti eu mesmo não sei nem mais viver. Não quero viver sem ti, Jesus. E se eu pudesse, eu queria me deixar. E se eu quisesse, não queria me separar. Pois eu só sei viver com você e mais ninguém. Pode me levar para frente de você, Senhor. És o meu amor. Eita, Jesus. 62, que diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinai o mal contra um homem, serei morte. Tudo vós sereis como uma parede encavada e uma assembleia preste a cair. Ele somente consulta com a de derrubar da sua excelência, deleita-se em mentira com a boca, bendizei, mas na sua entranha maldizei. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa rocha, né? É aquele que nos defende. Vamos ouvir do fundo do baú pelo pastor Júnior, né? E em seguida o irmão Adão traz uma palavra. Esse vocês batem palma, eu também nunca cantei aqui, mas eu não estou lembrado qual é isso que eu estou falando, Modão. Mas se o senhor levar daqui para terminar esse hino aqui, a gente tenta cantar. Vamos lá.
pode orar nesse lugar. As portas são uma pedra, na hora certa ele vai descer. Ele vem buscar a igreja e com certeza eu também irei. Enquanto pegar o tempo, ele é o primeiro a dizer assim: o quê? Trabalhou para mim. A mão assim: é lindo sim. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim, mãe. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. Comigo moral de anos, quero que eu tenho louvar. O nome de Cristo que não deve esperança estar. E sempre meu louvor, meu Senhor, o quê? É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. Eu sou doido para ir lá. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. É lindo sim. Eu não posso, eu não posso. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. É lindo o lugar que Deus trabalhou para mim. Rapaz, eu vou fazer um negócio doido daqui a pouco. Quer fazer logo, pastor? Da Bíblia você perguntar isso. Tanto faz. Então faça depois o Eu irmão vou- Adão que traz a palavra. Eu vou aproveitar só o cor desse hino e vou botar uma letra no lugar das estrofes desse hino ao vivo e a cores agora. Eu vou aproveitar só o coro, porque o coro vocês já sabem, né? Vocês não cantarem o coro, tem paciência. Mas eu vou botar uma letra criada agora dentro dessas estrofes que não são as estrofes do hino original. Vamos lá? Vê se eu consigo. Quero ver vocês cantando. Só Jesus é adorado nessa tarde aqui em Roma, um chegudo. Como é o coro? É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. A igreja espera, essa hora certa vai chegar. O céu vai se abrir, os anjos da igreja vêm buscar. E quem está preparado abre a boca e dizer assim: o quê? Que Deus preparou para mim. É lindo sim. Oh, açúcar. Pois eu vou subir. Desse mundo eu tenho longe, não quero nem ficar aqui. Por isso eu te convido pra entrar na fila, que vão dizer assim: é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. Preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. O diabo tentou lutas e muitas perseguições me pararam, mas eu vou contigo, mano, pois lá do céu eu vou morar. E quando eu ver Jesus, vou me ajoelhar e vou adorar, dizendo: é lindo o lugar que Deus preparou
irmão Adão está com a oportunidade para trazer uma palavra cheia de fogo, de poder. Salve a igreja com a paz do Senhor. João capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que os filhos do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ao condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Amém? Jesus veio para salvar, né? E não condenar. Quem condena somos nós mesmos, né? Que nos condenamos. E aí, pastor? Vamos outro do fundo do baú? E em seguida, Tá vendo? completar os três, né? Tá vendo? E em seguida traz a palavra. Só não pode dar asa não, porque senão não para mais não. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor Jesus com o teclado. Eu sei que eu gosto de usar o playback às vezes, porque esse microfone faz muita raiva. Aí você com o playback você fica mais solto. E com o teclado você fica uma mão só e regulando o microfone. Mas vamos embora. Meu Jesus. Minha esposa tá bem, não? Você tá bem agora, né? Tá bem, Mas agora eu tá disse bem. ontem que podia parar de falar, mas ele só deu para falar muito. Foi bom. Sempre vai sobrar pra mim. Tem áreas que sobram pra ela. E eu fico mais quieto, como em casa, diariamente. Mas para que para a igreja vai sobrar mais para mim sempre. Infelizmente a história é essa. Um dia foi você, não veio eu não. Não, filho, o ministério é tudo. Eu não sei se esse hino é da harpa. Eu acho que não é. Eu estou bem lembrado se é, mas vamos cantar essa vez. Minha alma estava longe no caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era oprimido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim,
o aceitei, que na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou de perto do perigo e do mal, desde que ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim, algemado como um preso, com triste eu andei, até senti as mãos de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e paz ele encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou. O nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos me perderam no caminho de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos me pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Rei, por ele sou regado, através da fé, posso eu dar frutos, me enxergar sim. É Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para outro e o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Eu também venho a triste, tão cheio de dor. Seus dias são maus, sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para outro e o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, pobre, sem pecado. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, pobre, sem pecado. O doutor Jesus faz o que o ser
ser humano não pode fazer. Quando Sara tudo faz coração parado voltar a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Quando ele atinge o alvo, ele cura os cegos, faz o homem ver. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Quando toca surdo, faz coração parado voltar a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Como ele é um simples mais homem que não vai voltar a ver. Tenha mais 5 para roubar. Meu Deus. Tinha mais, mas deixa pra lá, senão. Meus amados irmãos, vamos terminar o culto, graças a Deus. Vamos orar. Nós temos que ouvir a palavra. Para alimentar a palavra todo mundo. Eita Jesus. Eu digo isso, mas Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 12 ao 17. Filho do homem, levanta-te. Levanta-te em lamentação de ti. E diz, assim diz o Senhor, tu que estavas na medida de sabedoria, eras perfeito e de boa formosura, existisses desde o jardim do Éden, o jardim de Deus, eras cercado de pedras preciosas, e as tuas sandálias de topázio, e diamante, e de turquesa, e de ônix, e de jaspe, de safira, e eras esmeraldado de ouro, e fazia os teus tambores e os teus pífanos. Todo dia foste criado e preparado para isto. Tu eras querubim ungido para cobrir e estabelecer no mundo do nosso Santo Deus. E estavas no meio das pedras ofugantes e preciosas. Eras perfeito e os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, porque por isso lancei-te fora de onde estavas. E você diz? Amém. Meus amados irmãos, talvez você não esteja entendendo nada. Esse microfone não dá trabalho. Do que foi lido aqui? Talvez você não esteja entendendo nada. Alguém entendeu alguma coisa? Não, né? Mas em rápidos minutos, olha a hora, 4h30, 16h30. Se você for pesquisar, irmão, o senhor vai entender que aqui em Ezequiel estava falando de quem? De Lúcifer. De Lúcifer. Quem é Lúcifer, Josefa? Já vi essa cara dele? Foi? Aí, o capeta. Veja depois em casa, detalhado, como era a formosura de Satanás. Ele era lindo, cheio de jaspe, cercado de esmeraldas, de ônix, irmão Adão. É mais caro do que o ouro. A esmeralda é mais cara que o ouro. Lúcifer, que no original significa anjo que traz luz, ou de luz, ou com luz, ou formoso ao extremo, Lúcifer. Ele percebeu que ele tinha um grau de prestígio no céu supremo.
Deus olhava para ele, irmão Luiz, e via a perfeição angelical mais incrível que Deus criou. Lúcifer era tão lindo que quem comandava tudo aqui neste planeta, neste plano chamado Terra, era ele. Tudo passava por ele. Tudo era ele quem coordenava, maestro do coral angelical. Você imagina, Josefa, Adriano, se você ver que aqui a gente cantando, muitas vezes fica bonito, e olha que eu canto feio, nenhum de nós somos profissionais do canto. Você imagina, irmão Luiz, um coral de anjos. Se você for partir para a área musical, você vai perceber que há pelo menos uma coisa na área da música chamada claves. Quem é músico sabe que existe a clave de Fá e a clave de Sol. Quem já viu aqui, e a clave de Dó, quem já viu aqui alguém falando sobre partitura? Ninguém nunca ouviu, né? Mas você já viu alguém tocando uma orquestra e olhando para um papel? Já, né? Ali está um negócio chamado partitura, ou seja, é a música escrita em forma de nota. Meia cocheia, cocheia com um tempo, cocheia com 2 tempos, cocheia com 4 tempos. Eu estou falando da linguagem musical, você está entendendo nada. Então Lúcifer era professor de música, se a gente fosse usar uma linguagem humana. Lúcifer cantava e maestrava de forma tão perfeita que quando Deus queria receber, vou usar uma linguagem humana, tudo aqui em linguagem paradoxal, em linguagem figurada, para você entender. Quando Deus queria receber uma adoração de uma qualidade ultra linda, ele parava diante do coral que Lúcifer estava maestrando, e o coral de anjos, eu não sei com quantas miríades de anjos, cantava maestrado por Lúcifer em adoração ao Eterno. Ei, o livro de Isaías, eu gosto de citar, capítulo 6, Isaías viu 6 anjos, e ele ficou tão encantado que os anjos cantavam só santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Você imagina um coral de anjos adorando ao Eterno. Então Lúcifer tinha tudo isso que você viu aí no versículo 15, no versículo 14 e no 13. Ele era cheio de jaspe, esmeralda, ônix e tudo mais que você imaginar de joias preciosas. Ei, perceba bem, o quilo de ouro eu não sei nem quanto dá, porque a grama ultrapassa R$500. O grama do ouro ultrapassa R$500. Perceba, imagina um camarada que era coberto de pedras preciosas. A sua beleza era mais perfeita diante de todos os anjos. Ele era o mais admirado pelo Eterno. Por quê? Porque a beleza de Lúcifer inundava a terra e encantava os céus. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender, mas eu quero que você entenda a formosura desse camarada. Por que ele hoje tem tanta raiva de mim e de você? Por que Satanás olha para mim e para você e detesta, arranja os dentes e tem vontade de nos inusitar, nos matar, nos perseguir? Por quê? Você pode estar perguntando isso, eu daqui a pouco rapidamente vou lhe responder. Perceba esta beleza, esta formosura. Conhecia Deus como ninguém, tinha intimidade com Deus como nenhum outro anjo tinha. Depois de Jesus, depois do Espírito Santo, Lúcifer, eu vou dizer assim em linguagem figurada, era a 4ª pessoa que Deus tinha mais acesso. Ele era o 4º anjo onde Deus se comunicava. Quando ele precisava falar com Deus, ele não precisava, vamos dizer em linguagem figurada, de nenhuma senha, de nenhuma dificuldade de acesso. Ele ia direto. Deus chegava dizendo assim: diga perfeição angelical, o que é que você quer? E Lúcifer falava com Deus, e Lúcifer coordenava a terra, e Lúcifer regia o coral, e Lúcifer tinha ouros, esmeraldas, ônix e tudo mais que você pode imaginar em joias. E entenda bem, a glória dele só era inferior à glória da Trindade. A glória de Lúcifer era respeitada por todos os anjos que Deus criou. Por isso o nome deste camarada era Lúcifer. A luz dele era resplandecente e encantadora. A beleza era mais bela do que Lebedai. A formosura era mais incrível do que as curvas
Itália, que era tido como as curvas mais lindas, as ruas mais bem organizadas na Itália. Ei, a beleza de Lúcifer era tão linda, tão linda, tão linda, que todos os anjos não o adoravam, porque a adoração só a Deus, mas se encantavam quando olhavam para ele, porque viam a perfeição angelical que Deus fez este tal anjo. Só que, com isso tudo que eu estou relatando, um dia ele disse: eu sou mais valorizado entre os anjos, eu sou mais belo entre os anjos, eu rejo o maior coral e o coral que canta mais lindo, eu mando na terra. Acima de mim não tem nem Jesus nem o Espírito Santo, só tem Deus. Mas com a minha glória, com a minha beleza, com a minha formosura, com o meu encantamento, eu vou ser maior do que Deus. Foi aí que Deus não aceitou a intervenção de Lúcifer. O diabo, por um segundo, irmão Luiz, esqueceu que ele foi criado por Deus. Ele estava com um coração tão cheio de si, tão soberbo e tão orgulhoso, que ele pensou até que não tinha sido criado por Deus. E disse: eu vou ser maior do que o Eterno, eu vou ser maior que o Poderoso, eu vou ser maior do que o dono do universo. E a rebelião encantou o coração de Satanás, e ele não levou só ele não, ele convenceu mais 30% dos anjos que existem nos céus. E esses anjos acreditaram na proposta de Satanás. Ele disse: olha, eu estou pensando aqui num projeto. Ele esqueceu que Deus era onisciente, irmão Adão. Onisciente significa sabe tudo. Ele esqueceu que Deus era onipresente, irmão Adão. E o que significa dizer que Deus está em todo lugar. Ele esqueceu que Deus é onipotente. Significa que o Eterno tem todo o poder. Ele esqueceu do que Davi disse no Salmo 39. Não adianta eu fugir da tua presença, onde eu for, o Senhor está. E quando ele pensou isso, que convenceu 30% dos anjos que o seu plano era um plano magnífico, que ele ia derrubar Deus do trono, ia fazer um trono maior e melhor e mais alto do que o de Deus. Aí Deus disse: acima de mim não há ninguém, acima de mim não há ninguém, só há abaixo. Só há abaixo. E quando o diabo planejou, arquitetou, ia colocar em prática, Jeová causou um grande catástrofe para Satanás. Derrubou a ele, e 30% dos anjos que acreditaram na sua proposta, na sua rebelde postura, e colocou-o no chão, na terra, e os transformou em inimigos de Deus, ou demônios, ou espíritos malignos, ou aqueles que hoje detestam a mim e a você. Então essa introdução que eu estou dando aqui bem rápido, porque o relógio está correndo, vou dar só 15 minutos para eu terminar. Então pensando, eu vou até fechar, porque eu não quero mais falar do que está aqui não, tem um bocado de coisa para não falar. Mas entenda bem, depois dessa proposta catastrófica do diabo, que ele caiu aqui na terra e causou um grande estrago, ele viu que a proposta que ele tinha colocado em prática não deu certo, que 30% dos anjos tomaram prejuízo com ele, e agora ele disse: eu vou acabar com os planos de Deus. Aí Deus vem, inicia o mundo, e diz a Bíblia no versículo 1 do Gênesis: criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Deus jamais criaria algo sem forma e vazio. Ele criou os céus e a terra. Versículo 1. Com a queda de Satã, diz alguns teólogos que houve um terremoto desgraçado tão grande aqui na terra, que a terra ficou sem forma e vazia. Aí do versículo 1 para o versículo 2, alguns estudantes da Bíblia dizem que há milhões e milhões de anos, e Deus novamente reconstruiu a terra e colocou tudo no seu lugar. Por isso que o versículo 2 diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja separação da terra seca e das águas, e houve a separação. Deus criou tudo perfeito, mas a rebelião, quando o diabo caiu do céu, estragou tudo. E diz alguns estudantes que Deus reconstruiu ou refez aquilo que tinha feito. E Satanás disse: eu vou colocar o projeto de Deus para um fracasso, e tentou a mulher, e a mulher caiu, e quando a mulher caiu, caiu também o homem e a sua geração, e por isso que nós nascemos do pecado. Eu já vi muito crente dizer: quando eu chegar no céu, eu vou pegar na beca de Adão, porque era para eu estar no paraíso, e não estou por causa da culpa de Adão. É verdade, tem uma certa verdade nisso. Tem uma certa verdade. Se não fosse a do pecado de Adão, nós estávamos no paraíso.
Todavia, a revolta de Satanás está exatamente aí. Ele desconhecia o plano de Deus, ele desconhecia o plano da salvação, ele desconhecia o plano que Jesus ia ser enviado. Ele começou a desconfiar quando no mesmo capítulo 1 de Gênesis, o Senhor diz, capítulo 2, aliás, que a serpente comeria do pó da terra, o homem ia viver do seu suor, a mulher ia ter dores de parto, e da serpente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás. Eis aí que Satanás começa a desconfiar dos planos de Deus para derrotá-lo. Entenda bem, eu acho lindo as estratégias de Deus, mas acho incríveis os planos de Satanás, a sua persistência. Ele sabe que ele é derrotado, mas ele não desiste de perseguir você. Ele sabe que está perdido, mas ele não desiste de querer colocar você no caminho da perdição. Ele sabe que é fracassado, mas ele não desiste de colocar você também em caminho de fracasso. Ele sabe que ele é um vencido, mas ele não desiste de querer fazer você desistir dos caminhos dos céus. Ele sabe que ele já perdeu para nós, mas ele não desiste de continuar caluniando-nos, perseguindo-nos. Ele sabe que na cruz Jesus o venceu, mas ele não desiste de querer levar com ele pessoas para o inferno. Ele sabe que a igreja foi instituída aqui em Roma, Luxemburgo, mas ele não desiste de perseguir. Mas ele precisa saber sempre e sempre e sempre: a vitória é do povo de Deus. Eu vinha dizendo no carro, existe no capítulo 3, no capítulo 2, no versículo 3 de 1 Pedro, um versículo que diz que o diabo vive em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro foi categórico na Adriana quando pregava. Quando ele disse isso na sua carta, ele estava dizendo: ei crentes, ei irmãos, ei amados, Satanás vive bramando como? Parecido, como leão. Ele não é, ele é um vira-lata, ele é um desgraçado. Bateu o pé de um santo, ele corre. Bateu o pé do crente fiel, ele desiste. Bateu o pé do crente fiel, ele sai à frente. Bateu o pé do crente fiel, ele sai disparada. Por quê? Porque você tem arma, você tem sangue, você tem a palavra. E ele tem medo de crente fiel. Ele tem medo de crente fiel. Ele tem medo de crente fiel. Aí Pedro disse: ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele só busca a quem tragar. Mas o Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que eu temem e os livra. Eu deixo um recado aqui para todos que estão ouvindo nesta localidade, neste lugar. Enquanto temos culto sábado e domingo, tem anjos em volta, tem anjos em cima, tem anjos embaixo, tem anjos ali, tem anjos aqui, tem anjos aqui. E se você sente a presença de Deus, também está sentindo agora, dá glória bem alto. Jesus! Eu tenho uma autoridade de Deus neste lugar. Hoje eu fui perguntado se eu tinha medo de alguma coisa, e eu respondi: eu não conheço medo, eu não fui apresentado ao medo, eu não tenho medo. Mas por que você não tem? Porque Jesus está comigo. Aí, eis a grande raiva de Satanás, Josefa, Adriano. Eis a grande raiva do capeta, irmã Adriana. Eis a grande raiva do capeta, irmã Maria. Eis a grande raiva de Satanás, irmã Luísa, irmã Madrão e minha esposa. Eis a grande raiva. O direito que ele tinha, ele perdeu. A glória que ele tinha, ele perdeu. O poder que ele tinha, ele perdeu. A fama que ele tinha, ele perdeu. A beleza que ele tinha, ele perdeu. O ouro que ele tinha, ele perdeu. O jaspe que ele tinha, ele perdeu. O ônix que ele tinha, ele perdeu. O céu que ele tinha, ele perdeu. A terra é dele, porque Jeová ainda permite. Mas a quem pertence a glória que foi de Satanás? A quem pertence a glória que foi do diabo? A quem pertence a riqueza que foi de Satanás? A igreja de Cristo! Essa é a raiva de Satanás. O que ele perdeu, nós ganhamos. O que ele perdeu é meu. O que ele perdeu é seu. E de onde ele saiu, a gente vai pra lá. Eu vivo dizendo: a Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A igreja tem direito àquilo que Satanás perdeu. Por isso que a Bíblia relata que nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros com Jesus, co-herdeiros com Cristo. Ele sabe o que é co-herdeiros? Herdeiro do que o herdeiro tem.
herdeiro do que o herdeiro tem. Significa qual herdeiro? Se nós somos de Jesus, Jesus é filho de Deus, nós somos irmãos de Jesus, filho de Deus. O que Jesus tem direito, nós temos. O que Satanás perdeu é meu. O que Satanás perdeu é seu. Até onde Satanás saiu, nós iremos. Sabe por quê? Porque o direito que ele tem, a glória que ele tinha, será nossa e será eterna. Por isso que Maria Lima foi muito feliz, o seu compositor Joás Marques, quando fez esse hino que nós cantamos. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Quando nós cantamos esse hino, nós estamos dizendo a Satanás: você perdeu, mas eu vou para lá. Você saiu, mas eu vou chegar lá. Você está derrotado, mas eu vou vencer. Ei! Não caia nas armadilhas de Satanás. Não caia na cilada do diabo. Ele não quer que você vá para lá, mas você vai. Ele não quer que você chegue, mas você vai chegar. Ele não quer que você vá para ver Deus face a face, mas você vai ver. Ele não quer que a igreja fique aqui, mas a igreja vai ficar. A igreja só vai sair quando ele quiser. Mas ele pode se levantar, bramando como leão, querendo cagar, só querendo. Querer é uma coisa, poder é outra. Querer é uma coisa, poder é outra. Mas pastor, me explica melhor. Eu preciso poder andar e quero andar, mas ainda não posso. Satanás vive querendo, vai morrer, vai viver no fogo eterno querendo, mas só querendo. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Agora a igreja não só quer, mas consegue vencer Satanás e todas as potestades malignas. Por quê? Porque Jesus disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E o que eu faço, vocês vão fazer coisa muito maior. Ei, rapaz, entenda bem, saia daqui hoje consciente. Você tem moral contra o inferno. Você tem autoridade contra Satanás. Eu vejo as coisas acontecendo em volta. E no dia 15 de março eu disse à minha esposa: amor, Jeová me disse que o mês de abril vai ser um mês muito difícil. Abaixo, me ligando, é por isso que eu adoro o Eterno. É por isso que eu adoro, dizendo que ele é grande, dizendo que ele é santo, dizendo que ele é poderoso, dizendo que ele é lindo. Por quê? Porque ele nunca deixa o seu servo desprevenido. Ele sempre avisa antes aí: fique mais acordado de madrugada, ore mais, medite mais, busque mais. O mês de abril vai ser um mês difícil. E ela sabe que está sendo um mês difícil, complicado, cheio de luta, cheio de batalha. E Satanás se levantando, e calúnia se levantando, e perseguição se levantando, e gratidão se levantando, e coisa dali, coisa de cá, coisa de lá, e coisa da gente vem da direita, da esquerda. Esqueceu de avisar a Satanás que quem nos enviou para cá foi Deus. E quem tira daqui é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Vamos lhe dar os anjos, vamos lhe dar os anjos, vamos lhe dar os anjos. Diga: santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos e Ele está aqui nesta tarde. Como eu queria que você enxergasse o que eu enxergo. Como eu queria que você visse como eu vejo. Eu sou zarolho e tenho os olhos meio fechados, mas isso não impede de enxergar a glória de Deus. Sexta-feira o culto foi tão lindo em Sete Casas. Eu vi a irmã Nenzinha. Meu Deus do céu. A irmã Nenzinha, uma irmã tímida, rapaz. A mulher tímida. Aí sexta-feira a glória desceu ali de uma maneira tão sublime, tão poderosa. A irmã Nenzinha não sabia se batia palma. Ela não sabia se dava glória. Ela não sabia se gritava. Ela não sabia se corria. Ela não sabia se batia no coração. Ela não sabia o que fazia. E eu olhava para ela. Eu tinha vontade tão grande de correr, de dar glória, de dar uns pulos. Coisa linda é a igreja sentindo a presença de Deus, a glória de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus. E é tudo que Satanás tem medo. É da presença, é da glória, é da unção, é da autoridade, é do poder que está na minha vida e na sua vida. Quando eu queria que você entendesse o poder que Deus lhe deu. Você, quando assume a função de representante do céu na terra, aceitando Jesus como Salvador, você precisa entender que Satanás tem medo de você. Aí tem uma mulher que perturbou a gente na quinta-feira. Eu disse em um áudio a ela que ela estava endemoniada. E ela disse que ela não ia se manifestar se eu orasse. O demônio estava nela, não ia se manifestar.
E eu disse a ela que não se manifestava porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, eu ia colocar a mão na cabeça dela e o capeta que estava nela ia manifestar. Mas pastor, por que o senhor diz com tanta convicção? Porque a autoridade de Deus está na vida do pastor? Tá, mas está na sua, está na sua, está na sua, está na sua. Você tem autoridade. Eu e você aqui somos autoridade de Deus. Quem não pode, não deve ser medroso. Eita, meu Deus, peraí. E agora? E agora? Vamos orar, filho. E agora? Eu sempre gosto de dizer isso. O que oração não resolver, ninguém mais resolve. Não se preocupe, não esquenta a cabeça. Satanás faz as caretas dele para tirar você do trilho. Satanás, ele orna para lhe fazer medo. Mas entenda, por mais que o vira-lata queira ornar grosso, por mais que o ornado e o vira-lata pareça com de um pastor alemão, de um fila brasileiro, ou de um Rottweiler da Inglaterra, ele é vira-lata. E entenda bem, o poder que está em você, Jesus disse, se tiveres fé. Do tamanho do grão de mostarda. E Jesus estava dizendo ali, não só pelo tamanho, mas pelas raízes que o grão de mostarda consegue ter. Você vai dizer um monte, sai daqui, se joga no mar e vai acontecer. Ei, você sabe quantas toneladas pesa um avião? Um avião pesa no mínimo 950 mil quilos. Um avião, um 737, pesa 950 mil quilos. Carrega pelo menos 250 mil quilos. Agora você imagina um monte. Quando a Bíblia estava falando ali de monte, é porque Jerusalém era cercado de montes. De um lado o Monte das Oliveiras, do outro lado o Monte Sião, do outro lado o Monte Caveia. Era cercado de montes. Você imagine um monte. Jesus estava dizendo que você, com a sua fé, você pode dizer que o monte sai daqui. Agora você imagine a estrutura de um monte. As máquinas estão batendo aqui já faz um bocado de tempo, já faz 2 anos já, para abrir pistas, para derrubar barreirinhas. Você imagine uma barreirinha dessa, um crente pela fé dizer, sai daqui, se joga no mar. Isso acontecer. O que uma máquina leva 2 anos para fazer, um crente com uma palavra pode fazer. Você imagina isso? Você tem noção? Você está entendendo? O que você não colocou na cabeça ainda, sai daqui encaixado. As caretas de Satanás é para tirar você do trilho. As caretas de Satanás é para querer desviar na fé. Hoje eu disse a minha esposa, se tivesse alguém para fazer o que eu faço na igreja, tocar ou coisa do tipo, eu não ia nem muito hoje. Hoje eu estou indo empurrado. Mas por quê? Eu não dormi, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. Não estou bem. E literalmente vim empurrado. Vim sem querer vir. Vim na reserva. A perna, não sei se você percebeu, a minha perna está tremendo desde a metade do culto para cá. Para o mar agora. Mas estava tremendo. Viu? Foi? Eu pareço estar bem, mas não estou. Aí, se eu, quando olho para as circunstâncias de como eu estou me sentindo, isso é sério, diabo. Olho para minha esposa e digo, toca teclado lá, canta e prega, porque hoje, se eu pegar aquele microfone, não sai nada. Aí sabe o que Satanás faz? Parabéns, consegui, fica em casa mesmo. Às vezes a estratégia dele é me irritar com alguma coisa. Às vezes a esposa não acorda bem, o marido não acorda bem, o filho não acorda bem. E um provoca o outro com alguma palavra, o temperamento da flor da pele, e você perde as estribeiras. Depois você fica com vergonha, até de se chamar de crente pelo que você disse ou pelo que você fez. Isso são setas do diabo para lhe desconcentrar da sua fé. Acontece comigo.
Hoje eu estava assim. Eu disse ontem para minha esposa, tem hora que dá uma vontade de, não estou falando de Rosa Luxemburgo, estou falando no geral. Tem hora que dá vontade de chutar tudo e ficar no cantinho, numa igreja onde ninguém me conhece, que eu vou lá só sentado no último banco ou no penúltimo, no máximo, e ficar quieto. Porque é perseguição, calúnia, mentira, difamação de todo lado, problema de todo lado. Tem hora que dá vontade. Aí Jesus abre uma tela na minha frente e me mostra cenas dos próximos capítulos que o diabo está planejando. Me mostra cenas das consequências que irá acontecer se caso eu desista do propósito que ele colocou na nossa vida, minha e da minha esposa. Abre uma tela na minha frente e ele mostra o futuro. Mostra 3 anos à frente, mostra 5 anos à frente. Mostra o que Satanás está planejando. Quando ele me mostra, aí eu digo, obrigado, Senhor, porque isso aqui é uma prova que o Senhor está cuidando de mim. Eu não vou desistir. Espiritual, enxergo o mundo espiritual, e eu digo sempre, se Deus abrir os seus olhos, como Ele já abriu os meus algumas vezes, você vai entender o mundo espiritual de um jeito tão tremendo, tão poderoso. E quando bater a tristeza, a angústia do seu coração, ao desânimo, a vontade de desistir, de jogar tudo pro ar, de ir embora e sumir, mas quando você entende o mundo espiritual, e você lembra do que Pedro disse, e você lembra do que Jesus disse, você lembra do que você está herdando no céu, você lembra do chamado que Deus tem na sua vida, você lembra do propósito por qual você foi chamado, você diz, Satanás, a sua seta até me atingiu por um momento, eu até pensei em desistir, até pensei em parar, até pensei em não continuar. Como você também vive só tentando, bramando como, tentando derrubar. Eu só tentei, só imaginei, só pensei, mas eu mudei de ideia, Satanás. Eu vou continuar firme, eu vou continuar lutando, eu vou continuar vencendo, eu vou continuar pisando na tua cabeça, eu vou continuar te esmagando, eu vou continuar dizendo que Jesus é grande, eu vou continuar firme na minha fé, eu vou continuar crente, eu vou continuar fiel, eu vou continuar verdadeiro, eu vou continuar crente nas promessas, eu vou continuar dizendo que Jesus é bom, eu vou continuar com o nome escrito no livro da vida, eu vou morar lá no céu, eu vou. Não adianta! Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Entende? Quem tem filho sabe que às vezes o diabo usa os filhos. Às vezes o diabo usa o marido, às vezes o diabo usa a mãe, às vezes o diabo usa o tio, às vezes o diabo usa o sobrinho, às vezes o diabo usa alguém para tentar lhe desestimular. Mas quando isso acontecer, lembre-se, é diabo, é o cão, é o capeta. A quinta-feira, por 10 segundos eu fiquei desviado, se Jesus voltasse eu não subiria. Mas depois eu fui esfriar a cabeça e disse, não, é estratégia do diabo, é estratégia de Satanás, é estratégia do cão. E eu não vou me dar por vencido. Se eu fosse habilitado na quinta-feira, eu tinha ido na casa daquela infeliz. Mas eu, graças a Deus, não sou e não quero ser. Porque se eu fosse lá, eu ia voltar lá rapidinho. Mas entenda bem, Satanás perdeu mais uma. Por quê? Porque eu estou aqui dizendo este domingo à tarde que eu sou vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, não, deixa de tremer. Aí, por mais que saia daqui encucado com isso, por mais que Satanás tente tirar a sua paz, não permita. Tente tirar a sua perseverança, não permita. Tente tirar a sua tranquilidade, não permita. Eu estava dizendo ontem, o diabo é que nem cabra sem vergonha. O diabo é que nem cabra sem vergonha. O perigoso, o perigoso, e eu conheço gente perigosa, conheço um grupo. O perigoso, ele não ameaça. Não. Para quê? Para você se preparar? O perigoso não ameaça. Satanás é tão sem vergonha que ele vive bramando como um leão, mas é vira-lata. Tentando, mas não consegue. Dizendo que é leão, mas é cobra. Dizendo que é bravo, mas é frouxo. Dizendo que é valente, mas maior é o que está conosco. Satanás não passa com um desgraçado, miserável, condenado, invejoso, porque o que é meu é dele.
o dele é querer exatamente tudo. Não caiamos nós nessa conversa. Quando ele fizer uma careta, aí você usa a frase que minha avó usava. Cara feia pra mim, né? Foi. Quando ele quiser lhe provocar, você olha assim e diz, cabelo, você vai infartar, porque ele não vai conseguir não. Quando ele tentar te provocar, você está perdendo tempo, porque Jeová está comigo. É só ameaça. Ei! Os únicos que ameaçam e fazem, às vezes fazem, e nem todos fazem, são países que ameaçam atacar outro. Mas um ser humano, quando vai atacar outro, ele não ameaça. Porque ele está dando tempo para o outro se prevenir, se organizar, se preparar e esperar. Quando dois mosqueadores vão para o ringue, um tem estudado o outro. Por isso que uma luta é no mínimo 6 meses de preparo. Um mosqueador, ele estuda qual a mão mais potente do seu adversário, qual o murro mais potente do seu adversário, se é um direto de esquerda, se é um cruzado de direita. Ele estuda qual o peso da pancada do murro do seu adversário. Ele estuda qual o ponto fraco do seu adversário. Ele estuda. Eu duvido um boxeador entrar no ringue para lutar com quem que ele não conhece. Ele não entra. Porque ele diz, não vou aceitar. Primeiro eu tenho que me preparar, vou estudar o meu adversário. Então quem ameaça é porque é frouxo. Quem ameaça não faz. Não faz! Eu não falo isso com nenhuma tentativa de me mostrar quem sou eu. Desce uma perna, eu vi. Mas quando o camarada, vizinho lá de casa, me provocou e disse, eu vou buscar um facão agora. Eu disse, vai, filho! Vai que eu quero ver! O irmão Adão foi que estava lá? E eu estava sentado numa cadeira de roda. Cadê que ele foi? Eu me lembro logo do diabo. Ele é um desgraçado frouxo, que só lhe irrita e depois fica de longe, né? Se eu aperrei. Só lhe irrita usando alguém e depois fica de longe. Consegui. Que nem menino amarelo que pocou a bola de sopro do outro. Não caia na cilada do diabo. Ele tem inveja de você, porque você vai ter o que ele perdeu, porque você vai morar onde ele morou, porque você vai ter a glória que foi dele, porque você vai morar perto de Deus, vai viver com Deus, vai estar com Deus, vai glorificar Deus, coisa que ele fazia. Então deixa esse desgraçado infartar. Eu tenho com toda a autoridade, sem medo. O diabo não tem medo de mim. Ele tem medo do Deus que está na minha vida e na sua. Lembro-me muito bem, vou encerrar agora. Eu morava no centro de Rio Lago. E atrás tinha um terreiro. E toda sexta-feira e eu fui invocando aqui. Eu disse, rapaz, que coisa chata, toda sexta-feira essa desgraça não deixa a gente dormir, vai até 4 horas da manhã. Aí teve um dia que eu me levantei, era meia-noite e meia, mais ou menos. Aí eu fui para o quintal da casa que a gente morava. Fui para o quintal não, fui para um degrau que tem assim. Aí tinha mais pessoas lá na casa. Eu abri uma porta que tinha assim, e estava lá. Aí eu disse assim, no nome de Jesus, agora Satanás, pare com esse batuque aí. Aí disse, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Para agora! Aí eu vi um movimento assim. Deu um curto-circuito na cara. Pararam o batuque. Não desceu mais demônio lá. Tá lá. Na esquina 90, pode ir lá em Rio Lago, no centro da cidade. Na esquina 90 era a casa de um champoseiro velho lá que morava lá há mais de 20 anos. O homem tomou um susto, porque o demônio nunca mais desceu lá. Ele se mudou da casa, onde eu não sei onde ele mora, eu não sei onde ele está. Eu sei que lá na casa que ele bateu batuque por mais de 20 anos, naquela sexta-feira por diante ele teve que se mudar, porque o demônio não desceu mais lá. Entenda! Isso não é um direito meu! Você também tem essa
Pai, eu não estou nem preocupado com isso. Se eu partir daqui é lucro. Se eu partir daqui é ganho. Se eu partir daqui, eu vou para um lugar lindo. Vamos orar? Tem mais 11 tópicos, mas deixa eu falar. Olha aqui, amor, olha aqui. Pai amado, Pai eterno, Deus maravilhoso e glorioso, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por esta palavra, que nós venhamos, Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor nos concedeu. O Senhor disse que nos deu poder e que nós venhamos usar esse poder que o Senhor nos concedeu, Pai, para expulsar todo o demônio que vier contra nós, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, repreende todo o mal neste lugar. Que todo demônio que está incomodando os teus servos, Senhor, saia em nome de Jesus, Pai. Pai amado, que tu, Senhor, nos dê uma semana na tua presença, uma semana abençoada, uma semana de paz e de vitória, em nome de Jesus. Amém. São duas perguntas. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu? Pronto. Quem não vai dar mais ouvidos às provocações de Satanás, diga amém. A receita é essa: clama o sangue de Jesus, levanta as suas mãos unidas, dê uns 4 glórias e Satanás vai parar na palhaçada dele. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces, inefáveis consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas toda esta semana, no nome do Senhor Jesus. E você diz? E você diz?